E aliás, Carol, tem uma outra. Vou pegar a sua pergunta que eu achei muito boa. Tem uma outra ação que a gente recebe tanta pergunta, Luiz. Aliás, é um dos vídeos que a gente sempre tem mais visualizações no canal, que é a Sanepar. Né? Uhum. Uma belíssima empresa, eu gosto bastante, né? E ela vem sofrendo muito com a questão da crise hídrica. Ela trabalha, né? Quem não conhece a Sanepar, ela trabalha com tratamento de esgoto e entrega de água no estado do Paraná para a população, faz um trabalho muito legal, tem indicadores muito bons. Sim. E eu queria ouvir de você. O que, que você pensa sobre a Sanepar? É momento de comprar? É momento de vender? Como é que a Luiz Barça está olhando aí para a Sanepar? É uma empresa nova na minha carteira, eu tenho, né? Mas foi uma posição que eu fiz com muita calma, assim, zero pressa realmente. Coloquei uma ordem lá no VAC, que é válido até cancelar. Se pegar, pegou. Se não pegou, na próxima a gente se vê por aí, talvez, quem sabe. Então foi uma posição montada meio que assim. Por que que eu gosto de Sanepar? Agora não falando de negócio, mas falando de ação Sanepar, não de empresa. É uma ação que custa muito barato. Então eu acabei comprando a 2,90, 2,80. Então você consegue comprar um volume de ações muito grande. Se em determinado momento ela distribuir um bom dividendo por ação, você ganha em função da quantidade de ações possuídas, não em função de quanta grana você colocou. Então o preço importa muito nesse caso. Então, a minha preferência no setor em Sanepar foi justamente por isso, por conta do preço. Você tem aí algo que não é tão bom em relação à empresa, que você não tem uma certa previsibilidade de quando ela vai anunciar e de quando ela vai pagar. Ela anuncia geralmente de maneira semestral, mas paga igual a Vivo, paga assim, quando der eu pago, sabe assim? Uhum. Não tem uma data definida, você não tem uma previsibilidade muito grande, isso eu não gosto muito. Mas eu vejo muitas boas perspectivas, inclusive é um dos papéis quem diz que bolsa não é para quem ganha pouco. Caramba, com Nossa. R$ 3 você já compra Tá uma com ação no fracionário. A Sanepar tá com PVP, eu acho que de 0,65, se eu não me Abaixo de engano. valor Bem patrimonial. abaixo, tá bem Bem abaixo. abaixo. Super descontado. De novo, né? 0,6, pessoal. Quer dizer que praticamente, com tudo que tem lá no balanço, com tudo que a empresa desconto. entrega, né? É uma empresa que não poderia vir a falir, senão o estado do Paraná. Já pensou você ficar sem água aí no estado do Paraná? Não dá, né? Não dá. Mas Não dá, água sem também, esgoto. e é um setor perene também, É um né? setor perene também, Não exatamente. tem jeito. Chega água, ela tem que pagar, meu amigo. Não tem como. E olha, inevitavelmente, difícil a gente achar uma boa oportunidade de preço se a empresa ou um setor específico não estiver sofrendo com alguma coisa. Dificilmente você vai encontrar uma boa oportunidade e vai estar tudo bem. Céu azul. Não. Não faz sentido, né? Boas oportunidades ocorrem quando a maioria das pessoas enxergam risco ou não conseguem enxergar nada. Mercado é feito de expectativa. Conforme você consegue colocar isso na sua conta, no seu valuation, você antecipa tudo que está por vir, que você acha que está por vir. Então, toda vez que alguém te falar, putz, tá chegando aí a eleição, vou vender tudo que eu vou comprar mais barato no que vem. Esquece, você não vai. Tá todo mundo botando isso na conta. Se você consegue colocar na conta, não vai acontecer, muito provavelmente. Me perguntam muito isso. Você acha que eu devo vender pra comprar mais barato, que a bolsa vai cair? Eu falo, Não. cuidado. Cuidado, espertinho, espertinha. Cuidado. Agora, pegando o gancho também seu, André, já que nós estamos aqui com a Luíse. Aliás, Luíse, parabéns. Menina super inteligente, estudada. Você vê que a Luíse, ela fala com uma tranquilidade porque ela entende do assunto. Eu acho isso importante. Prestem atenção nesse vídeo, vocês aí. Você comentou sobre as ações que são cíclicas, né? A gente fala, entra aí. A gente tá vendo um boom das commodities esse ano. Todo mundo tá falando muito. E também tem o setor das construtoras. Você tem esses setores, você acha que, pelo que eu entendi no começo, se eu estiver errada, me corrige, você não gosta muito desse setor que não é muito perene, digamos assim. Uhum. Não ser perene não quer dizer necessariamente que a empresa é commodity. Por exemplo, Unipar é uma empresa de commodity, de soda e cloro, mas é extremamente perene. Ela vai sofrer com os ciclos, inevitavelmente, é assim que funciona o mercado, mas é um produto extremamente perene. Não dá para você substituir no processo produtivo de outros químicos e de bens de consumo muito importantes. Ele é importante, por exemplo, para o saneamento. Você não vive no saneamento sem o cloro, por exemplo, né? A soda é matéria-prima para diversos outros produtos. Então, existe aqui a perenidade. Aqui você vai ter um pouquinho mais de emoção na sua carteira. Você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, inclusive, para avaliar esse tipo de empresa. São empresas que geralmente não têm uma previsibilidade de lucro muito grande, mas, por outro lado, são verdadeiras empresas que imprimem dinheiro, ou seja, tem uma boa conversão de EBITDA em caixa. Então, para você olhar uma Klabin, uma Unipar, uma Suzano, uma Braskem, tenta olhar um pouquinho mais de geração de caixa ao invés de lucro. Você tem geralmente empresas
endividadas, alavancadas, geralmente em dólar também, para você fazer um hedge Gerdau, natural por com exemplo, receita. Exatamente. Geralmente ocorrem hedges naturais com receita, ou seja, você tem uma dívida em dólar, porém você tem uma receita em dólar previsível também. Isso ocorre na maioria dessas empresas que eu acabei de citar. Então, fica difícil do investidor enxergar isso no balanço. Você precisa ter um pouquinho mais de malícia quando você for analisar. Então, são boas empresas, mas você vai passar por provavelmente fortes emoções. Mas não tem problema se você estiver sabendo onde está se enfiando. Você tem outra categoria de empresas, são 5 setores que a gente chama de a prova de Barsi, carinhosamente. Eu ia perguntar isso. Que a gente até já teve na carteira, algumas vezes a gente ainda tem, ainda carrega, mas que pela experiência própria é melhor você aprender com o erro dos outros e não se meter com esses setores. Frigorífico, varejo, turismo e lazer, aviação e construção civil. São setores extremamente difíceis de você. Por mais que você tenha uma excelente gestão, você tem tantas variáveis exógenas, externas ao seu negócio, que estão fora do seu controle. Você vê, uma empresa, uma companhia aérea. Quando que você poderia imaginar que uma pandemia levaria praticamente as receitas a zero? Poderiam ter quebrado as empresas. Como é que você se protege disso? Você não se protege, amigo. Você pode fazer o hedge que você quiser. A sua receita foi a zero. Acabou. Entendeu? Turismo, a mesma coisa. Por exemplo, você tem os frigoríficos. Hoje estão conseguindo repassar no preço. Empresa geralmente que exporta, enquanto consegue passar no preço, excelente. Mas e o dia que você não conseguir mais repassar o aumento dos seus custos no seu preço? Você começa a ter prejuízo. O que você vai fazer em relação a isso? Nada. Você não consegue. Nem a melhor gestão conseguiria evitar esse tipo de prejuízo. Então, você tem N variáveis ali que fogem do seu controle e que não te dão uma segurança de que essa empresa que é líder de mercado hoje, ano que vem vai estar aí sobrevivendo. Quem imaginaria, em 2019, que uma Latam entraria em recuperação judicial lá fora? Exatamente. Você não imagina, gente. Você olha no balanço, você olha no cenário, você não enxerga isso. Então, assim, existe um alto risco implícito aqui nesses setores que, para quem investe para 20, 30 anos, simplesmente não faz sentido. E são empresas que não conseguem nem se quisessem pagar bons dividendos, porque são margens geralmente mais apertadas. A aviação é 1% de lucro no ano. Não sei se você sabia, 1%. 1%. A Gol anunciou agora, né, há pouco tempo, um acordo, né, com a American Airlines. E muita gente falou, agora eu vou comprar Gol, porque a Gol vai subir. E eu acho muito válido falar sobre isso, né? Que, assim, são setores, e eu concordo, que, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado. São setores de risco, né? Então, é bom que o investidor saiba